Começando então a estudar mais uma classe de palavras. Agora vamos falar sobre o advérbio. O advérbio, de alguma forma, né, você acaba estudando também lá nas orações subordinadas adverbiais, porque a oração subordinada adverbial é aquela oração que indica uma circunstância, né, gente? E toda circunstância é um advérbio. E por isso a oração, ela desempenha essa função sintática de adjunto adverbial, que é a mesma função sintática do advérbio. Vocês sabem também que o advérbio é uma classe de palavras variável ou invariável? Isso, invariável, não tem flexão alguma, né? Não tem flexão de gênero, não tem flexão de número. Então é isso, vamos à definição? Leiam lá para mim. Advérbio, palavra que modifica o verbo, modifica quem mais? O adjetivo, e pode modificar ele mesmo, né? Pode modificar o próprio advérbio, né? Quando você fala muito bem, né? Ele está muito bem. O bem é um advérbio de modo e o muito é um advérbio que modifica o advérbio bem, um advérbio de intensidade modificando aí um advérbio de modo. Já se você diz muito bom, bom, a classe de palavras é adjetivo. Então, o muito é o quê? Advérbio de intensidade, porque modifica o adjetivo bom, certo? Se eu digo falo muito, o muito modifica o verbo, então ele é um advérbio porque modifica um verbo, tá certo? Então é isso. Advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Sigam aqui para mim. Toda circunstância é um advérbio e todo advérbio desempenha a função sintática de adjunto adverbial. Então, é necessário que fique claro para vocês que advérbio é classificação. Classificação é pertencer a uma classe de palavras. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, verbo, numeral, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, advérbio é uma classe de palavras. A função sintática, né, desta classe de palavras é adjunto adverbial, tá bem? Vamos entender que lá no paradigma, a palavra é um advérbio. Quando você projeta esse advérbio no sintagma, ele passa a desempenhar a função sintática de adjunto adverbial. É como o artigo. No paradigma, ele é artigo. Mas quando você o projeta no sintagma, ele passa a ser adjunto adnominal. O adjetivo, por exemplo, lá no paradigma, ele está funcionando como adjetivo, uma classificação. Se você o projeta no sintagma, ele pode abrir para as funções adjunto adnominal ou predicativo, né? E assim sucessivamente. Existem classes de palavras que não apresentam uma projeção sintagmática, que é o caso da preposição, é o caso da conjunção, é o caso da interjeição. Elas nem desempenham uma função sintática, tá? Mas o advérbio desempenha e a função sintática que ele desempenha é esta, adjunto adverbial. E aí alteram as circunstâncias, né? Modo, tempo, lugar, companhia, assunto, preço e assim sucessivamente. Então está aqui, o advérbio modifica o verbo, o advérbio modifica o adjetivo, o advérbio modifica o próprio advérbio. Tranquilo, então? Então vamos lá, vamos aos exemplos para entendermos melhor essa questão aí do advérbio. Este estudante fala bastante durante a aula. O que acontece? Você precisa de entender que dentro do sintagma, aqui dentro da frase, na análise sintática, né, que se faz, você precisa de observar que existem pares. Então, o bastante aqui é bastante durante, bastante aula ou fala bastante? É fala bastante. Então, a palavra bastante está modificando o verbo. E se ela está modificando o verbo, ela vai funcionar como um advérbio. E o advérbio, como você sabe muito bem, é palavra variável ou invariável? Isso, invariável. Isso significa que mesmo que você tenha esta frase no plural, bastante vai continuar no singular. Então, fale o plural para mim. Estes estudantes falam bastante durante a aula. Tá vendo? Então, bastante aqui funciona como um advérbio. No caso, a circunstância é de intensidade. Então, advérbio de
intensidade, tá bem? Eles falam bastante durante a aula, né? No momento em que a aula acontece. Então, você pode observar que aqui você tem durante a aula. Você tem três palavras que juntas indicam o momento em que esses estudantes falam. Então, agora não é mais um advérbio, mas é a locução adverbial. Locução adverbial. Duas ou mais palavras que juntas vão funcionar como advérbio. Por isso é locução adverbial. De tempo, porque é o momento, é quando esses estudantes conversam, tá bem? Então, locução adverbial de tempo. Agora, a função sintática é a mesma, tá, gente? Bastante é adjunto adverbial. Durante a aula também é adjunto adverbial. A função sintática é a mesma, mudam as circunstâncias aqui. O estudante fez bastantes exercícios, né? Quando você lê essa frase, suena que estranho falar bastantes exercícios. O que você tem que entender é o seguinte: qual é o par de bastante? É fez bastantes ou bastantes exercícios? Bastantes exercícios. Então, ele não modifica mais o verbo, agora ele modifica o substantivo. Então, veja bem, se ele está modificando um substantivo, saiu da definição de advérbio, não saiu? Repita aí para mim, qual a definição mesmo? O advérbio modifica o verbo, que mais? O adjetivo e o próprio advérbio, não é verdade? Aqui ele está modificando um substantivo, então esqueça, ele não vai ser mais advérbio. Todas as vezes que você vir algo que você jura ser advérbio, para mim, professor, isso é um advérbio de intensidade, sobretudo se estivesse no singular, né? Fez bastante exercício, porque assim no plural ainda dá para desconfiar que não é advérbio. Mas ele vai funcionar, sabe, como pronome indefinido. Então, todo aquilo que você pensa ser advérbio, pouco, bastante, muito, advérbios de intensidade, se eles vierem acompanhando um substantivo, eles não são mais advérbios. Eles estão funcionando como pronomes e pronomes indefinidos, que é exatamente o caso aqui do exercício, tá bem? Então, anote aí para mim. Vai funcionar como pronome indefinido. Se você diz pouco pão, qual a classe gramatical de pão? Substantivo. Então, o que vai ser esse pouco? Pronome indefinido. Ah, professor, pensei que fosse advérbio de intensidade. Lembre-se de que advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, e não um substantivo, tá bem? Agora, falo pouco. Agora, o pouco modifica o verbo, aí ele passa a ser advérbio, tá bem? O estudante fez exercícios bastantes. O que acontece? Aqui bastantes acompanha o substantivo exercícios e aqui bastantes também acompanha o substantivo exercícios. Só que aqui ele vem anteposto e aqui ele vem posposto, tá certo? Então, ele está modificando exercícios, só que ele vem depois do substantivo. Sempre que o bastante vier depois do substantivo, ele vai equivaler a suficiente, como aqui está no plural, suficientes. E você sabe muito bem que suficiente pertence a que classe de palavras? Adjetivo. Portanto, o bastantes aqui não é pronome definido, não é advérbio. Aqui ele vai funcionar como adjetivo. Adjetivo. E eu vou lhe dizer mais. Se aqui é pronome indefinido e se aqui é adjetivo, mudou a classificação. Se mudou a classificação, mudou o sentido. Fazer bastantes exercícios significa que a quantidade de exercícios era enorme, imensa. Fazer exercícios bastantes, eu posso ter feito 5 exercícios só para fixação do conteúdo e para mim já é o suficiente, são exercícios suficientes. Tá? Aqui não é a quantidade que é enorme de exercícios aqui, é uma quantidade suficiente. Eu posso resolver 3 exercícios e achar que isso é suficiente para a consolidação do conteúdo, tá bem? Então, mudou a classificação, mudou o sentido, tá? Então, numa reescritura, por exemplo, no item do CESP, a reescritura, o estudante fez bastantes exercícios, poderia ser
reescrito sem infração gramatical ou alteração semântica da seguinte forma: o estudante fez exercícios bastantes. Não poderia, tá? Número 4, ele andava depressa. Ele andava depressa. Não é ele depressa, mas é andava depressa. Então, esse depressa modifica o verbo. Se modifica o verbo, é advérbio, tá bem? E se é advérbio, é uma palavra variável ou invariável? Invariável. Então, qual é o plural de ele andava depressa? Eles andavam depressa, tá vendo? Por isso que não flexionou. Isso é um advérbio. Você sabe que todo advérbio é um adjunto adverbial lá na função sintática. Ele andava apressado. Será que o par é andava apressado ou ele apressado? Aqui você pode ficar em dúvida. O mecanismo, né, de colocar a frase no plural, ele funciona muito bem. Essa ferramenta é muito útil. Então, assim como eu falei aqui, eles andavam depressa e não houve flexão, aqui você diria eles andavam apressados, apressados. Então, vai para o plural. Se vai para o plural, não é mais advérbio. E se não é mais advérbio, aqui vai funcionar como adjetivo. E o adjetivo não modifica o verbo, o adjetivo modifica o substantivo. Aqui tem alguém no lugar de um substantivo, tem um pronome, né? Então ele vai modificar o pronome, que está funcionando aqui como sujeito. Então isso é um adjetivo que se refere ao sujeito. E adjetivo que aponta para o sujeito da oração. Um adjetivo que aponta para o objeto da oração funciona como predicativo. Então, apressado aqui é predicativo do sujeito. Só que isso não é verbo de ligação, porque ele estava andando mesmo, andando, caminhando, né? Não é o estado, não é ele andava doente, é diferente, ele andava apressado, andava mesmo, né? Apressadamente, rápido, tá bom? Então é isso. Então aqui apressado fica como adjetivo, e se fosse a função, seria predicativo do sujeito. E se fosse ele andava apressadamente, aí ele já seria um advérbio, tá certo? O sufixo mente é um sufixo que transforma adjetivo em advérbio. Número 6. Pão dourado tem sempre uma pertinho de você. Então veja lá. Esse tem e o sempre. Olha, não é pão dourado sempre, não é sempre uma, é tem sempre. Então, ele está modificando o verbo. Então, o sempre funciona aqui como um advérbio. Advérbio. Sempre que você procura, toda hora que você procura, no momento em que você procura, sempre tem uma pão dourado pertinho de você. Então, advérbio de tempo. É diferente fazer sempre a mesma coisa, todo dia, sempre igual, que seria mais a ideia de frequência, né? Então, pão dourado tem sempre uma pertinho de você, próximo a você. Advérbio também de lugar. Lugar é uma circunstância, circunstância é um advérbio, né, gente? Por isso é um advérbio e advérbio de lugar. E esse sufixo diminutivo pertinho de você, né? Ele imprime aqui no texto uma ideia de afetividade, né? De familiaridade, né? É uma pertinho de você. Inclusive, esse termo preposicionado aqui que complementa o advérbio está complementando um nome, então ele vai funcionar como complemento nominal, né? Esse de você. O próximo, número 7, eu corri muito. Se eu corri muito, o muito está modificando corri. Ponha no plural, eles correram muito. Muito dá ideia de intensidade. Intensidade é uma circunstância, circunstância é um advérbio. Então, aqui você tem um advérbio de intensidade, tá bem? Eu corri muitos quilômetros, olha a diferença, eu corri muito e eu corri muitos quilômetros. Veja que agora o muito não modifica mais o verbo, ele modifica o substantivo. E se ele modifica o substantivo, ele já não é mais advérbio, porque qual a definição de advérbio? O advérbio é aquele que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Então, aquilo que eu penso ser um advérbio de intensidade, mas vem no texto modificando um substantivo, não é advérbio.
vai funcionar como pronome indefinido. Pronome indefinido, ok? Número 9. Casamento, Gabi e Júlio. Vire à direita. Olha só, aqui nós temos a locução adverbial à direita. Nós temos 3 palavras aqui, né? Temos uma preposição, temos um artigo e tem mais a palavra direita. Então, são 3 palavras indicando a direção. Concordam? Então, direção é uma circunstância. Circunstância é um advérbio. Então, isso é uma locução adverbial. Locução adverbial de direção. Direção é assim, olhe para cima, olhe para baixo, vire à direita, vire à esquerda, tá? Então, essa é a ideia de direção. Direção também é uma circunstância, toda circunstância é um advérbio, tá bem? Número 10. Jamais faria este projeto tão bem como você. Bom, aqui tem alguns detalhes que nós vamos precisar de observar. Veja lá. Jamais faria este projeto tão bem como você faria. Aqui, pessoal, nós temos um verbo em elipse. Uma elipse que foi feita com um propósito, evitar a repetição. Isso se chama zeugma, tá bem? E você vai contar este verbo como se aqui ele estivesse. Então, nós temos os verbos aqui, ó, faria e faria. 2 verbos, 2 orações, tá bem? A divisão vai ser aqui, antes da conjunção como. Então, jamais faria este projeto tão bem como você faria. Então, veja que se você compara como um faz o projeto e como o outro faria esse tal projeto, então nós temos uma comparação. Então, esta conjunção introduz a ideia de comparação. Ela é uma conjunção comparativa, não é um advérbio, é uma conjunção, tá? Comparativa. Mas esta oração que indica comparação, e comparação é uma circunstância, circunstância é um advérbio. Então, aqui você tem um advérbio oracional. Advérbio oracional, que nada mais é que uma oração subordinada adverbial. Adverbial comparativo, então, advérbio oracional comparativo. É uma oração inteira funcionando como advérbio, uma oração inteira, advérbio oracional, tá? Aí você tem tão bem. Então, quando você diz jamais faria bem, o bem modifica faria, mas o tão modifica bem. Então, o bem modifica o verbo e o tão modifica o advérbio. Se o bem modifica o verbo, ele é advérbio. E se o tão modifica o advérbio, ele também é advérbio. Então, o bem aqui é advérbio de modo e o tão é advérbio de intensidade. Tranquilo? Vocês querem anotar? Então, anotem. Vamos puxar uma seta aqui, né? Advérbio de modo e o tão advérbio de intensidade, tá? Vocês acrescentem aí por extenso, que não coube. Então, meninos, olha, o bem modifica o verbo, é um advérbio e é de modo, e o tão modifica o advérbio, é um advérbio. Tem uma oração inteira indicando comparação, comparação é uma circunstância, circunstância é um advérbio em forma de oração, advérbio oracional ou uma oração subordinada adverbial comparativa, né? Introduzida por uma conjunção subordinativa comparativa, que é este como.
Número 11. Qual a diferença de as araras fugiram do zoológico e as araras do zoológico fugiram? Qual a diferença? Então, vamos ver lá. Aqui você tem do zoológico e aqui também você tem do zoológico. Os dois termos são introduzidos pela mesma preposição, que é a preposição de, né? Se você observar o valor semântico dessa preposição, de onde elas fugiram? Do zoológico. Observe que esse de indica lugar. Lugar é uma circunstância. Circunstância é um advérbio. Tranquilo? Então, isso aqui vai ser uma locução adverbial de lugar. Uma, duas, três palavras é locução, né? Então, locução adverbial de lugar, tá certo? Por isso que esse verbo não vai ser transitivo ou indireto, ele vai ser intransitivo, porque do zoológico não é o objeto indireto dele, tá? No próximo, as araras do zoológico fugiram. São as araras do zoológico, gente. Então, se são do zoológico, essas araras são deles. Então, está indicando posse. A preposição aqui indica posse. A preposição que indica posse introduz um termo que se chama adjunta de nominal, tá? Adjunta de nominal. Então, do zoológico aqui é adjunto adverbial de lugar e aqui é adjunto adnominal. Então, ele está acompanhando esse substantivo concreto que é araras. Então, aqui, gente, a função sintática vai ser adjunto adnominal. E como acompanha o substantivo, vai ser uma locução adjetiva, tá bem? Então, na classificação seria uma locução adjetiva e na função adjunta adnominal. Aqui na classificação, locução adverbial de lugar e na função adjunto adverbial de lugar, tá bem? Então, é isso. Número 13. Número 13, nós temos aqui esses cachorrinhos fofos, que lindos, né? Que fofos. Gente, fofos. Qual é a classe gramatical de fofos? Isso mesmo que você falou aí para mim. Adjetivo. Fofos é adjetivo. Então, a palavra que está modificando quem? O adjetivo. Se a palavra que está modificando o adjetivo, qual é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio? O advérbio. Então, este que vai funcionar como um advérbio. É como se você dissesse assim, que fofos, muito fofos, né, gente? Então, ele é advérbio e é um advérbio de intensidade. De intensidade. Tranquilo? Então, a palavra que aí está funcionando como advérbio de intensidade. Então, repetindo a definição, advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Tranquilo? Então é isso, gente. Recebam um beijo, um abraço desses queridos cãezinhos que estão aqui e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tudo de bom para vocês. Até lá!